Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje é com muita alegria que eu trago aqui comigo uma pessoa fantástica para falar sobre um tema também de suma importância: a estimulação sensorial de pessoas com TEA, de crianças especificamente com TEA. É um tema que está em alta e é muito necessário se falar sobre isso, porque às vezes se preocupa com tantas outras coisas e esquece dessa questão sensorial. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma convidada maravilhosa, que é a Lígia Rolim. A Lígia, ela é supervisora no Instituto Farol. O Instituto Farol é um centro de pesquisa, de intervenção para o tratamento de crianças com TEA. E é um instituto muito respeitado no Brasil. Ele é referência nessa área. E eu quero te dar as boas-vindas, Lígia. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. E fique à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho de você e a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, para falar de um assunto que é tão importante, tão relevante na vida das nossas crianças com TEA, mas também no desenvolvimento infantil num contexto geral. Eu sou Lígia Rolim, eu trabalho hoje como supervisora de desenvolvimento global no Instituto Farol, mas a minha formação inicial é como terapeuta ocupacional. Então, eu vim de uma prática da terapia ocupacional, de atender crianças no chão. Eu sou aqui de Minas Gerais e atendia no consultório. E aí eu fui indo para o caminho do desenvolvimento global, para supervisionar as intervenções. Hoje eu trabalho com um método de intervenção precoce, naturalista e de alta intensidade, que é o modelo Denver. E supervisiono casos como terapeuta ocupacional também. Vai ser um prazer aqui bater um papo, trocar uma ideia aqui com vocês sobre a estimulação sensorial de crianças. E aí eu estou falando de contexto domiciliar, nem estou falando de intervenção em consultório, mas estou falando de práticas simples que podem modificar a vida de muitas crianças aí. Excelente, maravilha, Lígia. Tenho certeza que você que está aí com a gente, nos ouvindo, nos assistindo, vai acrescentar muito para você. E se você conhece alguém, que tem um familiar que está dentro do espectro autista, já encaminha esse podcast para ele, porque com certeza vai fazer toda a diferença. Ou talvez alguém que é profissional da área, que precisa também de estar atualizando e vendo outras perspectivas. Então, encaminha agora mesmo esse podcast, porque vai ser sensacional. Ah, esqueci de falar, deixa o seu like, tá? Porque quem não deixa like fica com dificuldade motora. Então, já pratica aí para você ter uma estimulação sensorial, deixando o like, né, Lígia? Uma estimulação adequada. Exatamente. Lígia, ontem no podcast eu fiz uma live, com alguns profissionais falando sobre TEA, e aí uma participante da live falou assim: por que é tão difícil conseguir um TO hoje aqui na nossa região? Aí ela falou assim, está em extinção. Aí depois ela tornou a perguntar, e a gente ficou assim tentando explicar. Mas você, que tem a formação em terapia ocupacional, pode nos ajudar a esclarecer por que é tão difícil encontrar esse profissional? Então, a terapia ocupacional, primeiramente, é um curso, é uma formação, é uma graduação de 4 anos e meio, 5 anos em algumas faculdades, e tem poucas faculdades no Brasil que ofertam essa graduação. Então, de primeira mão, assim, nosso primeiro ponto é esse: existem poucas faculdades e poucas pessoas que buscam a terapia ocupacional como graduação inicial. Então, a gente já tem um número reduzido. Eu lembro que, na minha época, eram 6 faculdades no Brasil que ofertavam o curso de graduação na terapia ocupacional. Então, a quantidade de pessoas que se forma, já é muito pouco. E não é só aqui. No Brasil inteiro tem uma dificuldade de encontrar profissionais nessa área. Então, a gente tem ali uma baixa quantidade de pessoas formadas. Se a gente pensar no desenvolvimento infantil, é um campo da terapia ocupacional, mas a terapia ocupacional ela tem outros campos. Então, além de ter uma baixa quantidade de profissionais, a gente ainda tem profissionais na área hospitalar, a gente tem profissionais na área do idoso, a gente tem profissionais na psiquiatria, a gente tem profissionais na reabilitação de mão. Então, se a gente for pensar
na quantidade de terapeutas ocupacionais trabalhando no desenvolvimento infantil, reduz mais ainda. Nós falamos isso para ela, assim, não com tanta propriedade, né, de quem está na área, mas nós falamos da questão da formação, que eu falei com ela que aqui na nossa região é uma escassez, e, na verdade, eu nem sabia que no Brasil inteiro é assim, né? E outra coisa que a gente falou também, que quando se procura isso pelo plano de saúde, torna-se ainda mais escasso, né? Porque hoje a gente sabe que o plano de saúde ele não valoriza tanto os profissionais, e às vezes a pessoa, né, a via dela procurar é pelo plano, devido aos gastos, né? E aí ela vai ter muita dificuldade, ter que ficar na fila de espera mesmo para encontrar. Como a gente tem um número reduzido, isso dificulta ainda mais a gente encontrar profissionais na rede pública, nos Sim. planos de saúde, que pagam menos, né? Então, normalmente, os terapeutas ocupacionais, eles ou têm um consultório ali de referência, que eles atendem no consultório, ou eles montam um consultório. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no meu Instagram ou no meu WhatsApp, toda semana chega uma oportunidade de emprego para terapia ocupacional. Então, já fica uma dica, né? Esse campo aí está precisando aberto, né? de profissionais. Então, tem muitas vagas. E quando a gente pensa em plano de saúde, o valor que se paga é muito baixo. Né? Então, as pessoas têm a opção de escolher não atender pelo plano de saúde. Né? E valorizar o seu trabalho. Pensando um aspecto também, além de você precisar ser graduado, para a gente, pensando nas crianças com TEA, por exemplo, a principal questão trabalhada é a integração sensorial, que é uma outra formação. Exato. Então, existe um custo que esses profissionais, né, desembolsam para que eles consigam estar aptos a atender essas crianças. Então, acaba sendo mais difícil encontrá-los nesse tipo de rede. Porque o investimento, né, que ele faz é alto e constante, né? Na verdade, além dessas duas formações, ele tem que estar sempre se atualizando. Exatamente. Eu falo uma coisa sempre, assim, nas formações que eu dou hoje lá no Farol, né, ou nas intervenções que eu falo com os profissionais que atuam comigo, quem trabalha com criança tem que estudar para o resto da vida. A atualização, ela precisa ser constante. Não, eu né? até completo, tá? Quem trabalha com ser humano... Exatamente. Porque para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento, entender, né, a gente precisa estar capacitado, porque realmente a gente está trabalhando com a vida do outro. Isso. Né? E com essa aceleração, né, de mudanças comportamentais que a gente tem tido, né, atualmente, está muito acelerado. Então, assim, a gente tem que estar se atualizando. Inclusive, eu estive no CBTC, né, no Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, recente, e ele era a cada 2 anos, e de certo tempo ele passou a ser anual. E aí uma pessoa disse para mim assim, eu fui ano passado, esse ano não vou não, porque não deve ter muita novidade. Oxe, se não tem novidade. Chegou lá, né? Às vezes as coisas mudam assim, de um ano para o outro, mudam totalmente, né? A prática muda, tem uma prática nova, tem um tipo de intervenção novo, tem novas pesquisas, né? Exato. Então, isso é muito importante para a gente continuar dando um tratamento de qualidade para qualquer indivíduo, né? Verdade. Então, e aí, se a gente for pensar em custo, isso fica um custo muito alto para o profissional também. E aí, quando a gente pensa, se você já tem poucos profissionais, se você gasta muito na sua formação, é muito difícil você encontrar no plano de saúde alguém apto, né, ali, que vá cobrar ou aceitar esse valor, né? Verdade. Mas vamos lá, vamos falar um pouco dessa questão sensorial, né? Vamos definir um pouco isso para o nosso público, né? Que talvez a gente tenha aí um público leigo nos assistindo, que não é da nossa área, e que tem essa dúvida. Quando fala de estimulação sensorial, quando fala dessa questão sensorial, eu sei que também já tem várias atualizações nessa área, né? Você pode trazer isso aí para a gente? Sim, a gente precisa pensar em primeira mão. Assim, em primeiro momento, a gente tem que pensar que a gente tem duas vertentes, duas questões primordiais. Uma, a estimulação sensorial e outra, a integração sensorial. A integração sensorial é uma prática que ela precisa ser feita dentro de um consultório, né, com um profissional apto e qualificado, né, na metodologia da integração sensorial de Aires, normalmente é essa a formação. A estimulação sensorial,
ela é feita, ela está no nosso dia a dia, né? Constante. A gente está aqui nesse ambiente que tem vários estímulos e que a gente está integrando a todo momento. Então, quando a gente pensa tanto na integração sensorial quanto na estimulação sensorial, a gente está pensando num sistema que é um sistema de base de desenvolvimento. Para que a gente se desenvolva, a gente precisa de um sistema organizado. Nesse sistema, a gente tem ali a base dele, a propriocepção, o sistema vestibular e o sistema tátil. São os principais de base. E depois, a gente vai subindo a pirâmide ali. Para a gente falar desses sistemas como um todo, a gente precisa pensar que os estímulos eles entram e eles são respondidos a todo tempo, desde a vida intrauterina. Então, quando a gente fala em estimulação sensorial, a mãe está estimulando o sistema nervoso central dessa criança desde a gestação. Quando ela balança numa rede grávida, ela Sim. já está trabalhando esse sistema vestibular, que é um dos sistemas da posição do corpo, e enfim. Então, os estímulos sensoriais, eles estão presentes na nossa vida desde muito, muito cedo, Sim. né? Aham. Já a integração sensorial, né, que é uma prática onde a gente realiza ali no consultório, tem em vista tratar disfunções do sistema sensorial. E aí, o profissional, num ambiente organizado, a gente fala que é um ambiente de desafios palpáveis, desafios organizados para aquela criança. A gente consegue trabalhar e organizar o sistema dessa criança, né? Quer dizer que a gente só consegue trabalhar esse sistema dentro da intervenção? Não. Porque os estímulos estão em todos os lugares. Então, Verdade. a audição, o olfato, o paladar, o tato, o sistema proprioceptivo, a localização do meu corpo, para eu saber que eu estou sentada ou se eu estou em pé, se eu vou cair, se está frio, se está calor, tudo isso depende do nosso sistema sensorial. Então, estimular esses sistemas pode ser realizado em casa, no contexto escolar. Isso é realizado naturalmente Sim. a todo tempo. Né? Então, a estimulação sensorial que pode ser feita por pais, pelos responsáveis da criança, pelo profissional que está ali na escola, isso pode ser feito de uma forma um pouco mais organizada e funcional para trabalhar o desenvolvimento dessa criança, tá? Sim. Se a gente pensar que para desenvolver as habilidades tanto de base quanto executivas, a gente precisa de um sistema organizado, a gente precisa trabalhar a estimulação sensorial dessas crianças e fazer com que a experimentação seja funcional e ativa. A nossa cognição, por exemplo, ela é a cereja do bolo. Se a pirâmide não está, né, não tá organizada, a cereja não vai estar lá em cima. Exatamente, né? Outro dia eu estava justamente vendo sobre essa pirâmide, estudando, né? E falando, gente, como que a cognição está aqui em cima, né? E muita gente fica tão preocupado com a cognição, mas não organiza a base. Se não organizar a base, lá em cima não funciona. Não funciona. Então, muitas coisas que são treinadas com crianças em alguns momentos ou ensinadas, a criança não tem capacidade de aprender porque o sistema não está organizado. Verdade. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. A experimentação, ela é primordial para que a criança tenha condição de aprender qualquer uma das habilidades superiores, né? Com certeza. Então, vamos lá, né? Uma das questões, né, que a gente também gostaria de abordar é a questão da criança, né? Do autista, do TEA, que é hoje uma demanda muito grande e que as pessoas, né, ficam confusas com tantos tratamentos, com tantos profissionais que às vezes precisa de passar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão sensorial e TEA. Vamos cruzar aí esse assunto. As crianças dentro do espectro, a porcentagem dessas crianças que têm uma associação do quadro, né, tem como comorbidade um transtorno do processamento sensorial é muito alta, né? Sim. Então, a gente precisa sempre estar atento na organização dos sistemas dessa criança para dar condição da aprendizagem para ela. Se a gente pensar que existe uma cascata de prejuízo em várias esferas do desenvolvimento,
Os sistemas desorganizados vão ser mais uma dificuldade, vai ser algo que vai dificultar ainda mais a aprendizagem de habilidades que são básicas no dia a dia. Eu vou dar um exemplo para que possa ficar mais claro. Sim. Uma criança que tem uma insegurança gravitacional, né? O que é uma insegurança gravitacional? É quando eu não consigo organizar o meu corpo aqui dentro dos movimentos, a resposta do meu corpo para esses movimentos não está adequada. E aí eu fico ali inseguro, por exemplo, se o meu pé não estiver no chão. Né? Como é que ela vai fazer xixi no vaso? Se ela não dá conta de ficar no vaso, porque o vaso é um buraco. Né? Exatamente. Então gera uma insegurança ainda maior. E o pé não encosta no chão. Muitas das vezes. A gente consegue colocar um adaptador no pé para gerar uma segurança maior. Sim. Né? Se uma criança não está organizada sensorialmente, a ideação e o planejamento estão em defasagem também. Para eu organizar e planejar a minha fala, eu vou ter muita dificuldade. Com certeza. Então, a criança que ainda não é verbal e tem um transtorno do processamento sensorial e tem áreas específicas ali comprometidas, acometidas, a gente pode pensar que as habilidades que a gente quer trabalhar podem não se desenvolver pela essa desorganização. Né? Então, dentro do espectro, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Quer dizer, uma coisa importante, quer dizer que só crianças com TEA têm transtorno do processamento sensorial? Não. Não. Tem muitas crianças de desenvolvimento típico que têm alterações sensoriais importantes e têm atraso em habilidades por falta desse sistema organizado. Sim. Certo? Sim. Então, não é o TEA e a integração sensorial ou a estimulação sensorial ou a desordem dos sistemas, não é... as desordens não acontecem... Não é exclusiva, né? Não acometem só crianças dentro do espectro. Isso é importante. Né? Sim. Outras patologias também, né, têm um índice alto e crianças típicas também apresentam transtornos relacionados ao sistema, né? A vários, porque são vários, né? Não é um só. Então, isso é importante da gente pensar. Mas as crianças dentro do espectro têm isso com muita frequência. A frequência é muito alta. Sim, né? sim. Então, normalmente, quando você vai ali no médico ou tem um diagnóstico, de primeira mão, né, eles vão pedir TEO. Né? Eles vão pedir uma terapeuta ocupacional para poder avaliar. E aí é feita uma avaliação? Sim. No desenvolvimento global, e aí eu falando na minha prática, né? Eu trabalho com intervenção intensiva. Então, a avaliação da criança é no contexto do desenvolvimento global, em várias esferas do desenvolvimento. Não é uma intervenção específica. A terapia ocupacional é uma intervenção específica, a fonoaudiologia é uma intervenção específica, trabalha especificidades. No desenvolvimento global, a gente trabalha muitas esferas. Mas, ainda assim, a gente avalia... Né? Eu sou TO e sou supervisora, então eu já avalio com o olho lá, né? Gente, ó, essa postura aqui não está adequada, ó, tá caindo muito, tá um desequilíbrio que está disfuncional para a idade. Ó, o planejamento e organização motora não vão ajudar no jogo simbólico. Sim. Então, o jogo simbólico não vai desenvolver porque ele ainda não consegue se organizar para desenvolver sequência, né? Vamos pedir uma avaliação de TO. Então, eu mando para a intervenção específica, né? Na intervenção específica, a terapeuta ocupacional vai fazer uma avaliação minuciosa, né? Vai identificar quais são as potencialidades e quais são as defasagens, né? Sim. A gente está falando aqui, né, dos sistemas sensoriais, mas vai ver em todos os âmbitos, né? Sim. Da atividade de vida diária, atividade de vida prática, todo o processo de desenvolvimento que cabe ali a elas. Com essa avaliação, inicia-se uma intervenção. E aí a gente coloca ali quantas sessões vão ser necessárias por semana, né? Quantas sessões a criança vai precisar. E é iniciada aí a intervenção de maneira controlada para melhoria, né? Para o tratamento do que está em defasagem, em disfunção. Então, precisa-se de uma avaliação. Precisa passar por essa avaliação, né? É importante também a gente, às vezes, pensar, né,
que seria, traduzindo aí para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que é preciso observar, qual a faixa etária, porque às vezes, né, o pai não sabe também que a criança tem uma dificuldade. Tá, o primeiro ponto nesse aspecto é da gente entender sobre desenvolvimento infantil. Ai, Lígia, e aí, os pais, como é que vai entender? Filho de primeira viagem, né? Pai de primeira viagem, né? A gente tem marcadores. A gente tem aí uma questão esse ano meio polêmica, né? Mas, enfim, no cartão de vacina, até o último cartão de vacina, a gente tinha o MChat lá como forma de marcador de desenvolvimento. Então, é um instrumento importantíssimo, né? Sim. Tá lá a curva de desenvolvimento e aonde a criança precisa estar. A primeira questão é a gente entender que os marcos de desenvolvimento, eles precisam ser respeitados. Lígia, e o tempo da criança? Não existe tempo da criança fora dos marcos do desenvolvimento. Dentro dos marcos do desenvolvimento, existe sim o tempo da criança. A gente precisa respeitar esse tempo, sim, observando se não está escapando ali daqueles marcos. Por quê? Porque a cascata de prejuízo, ela nada mais é que atrasei aqui, o próximo marco já vai estar em atraso. Sim, com Atrasei certeza. o próximo, e aí isso gera uma cascata. E aí, quando chega lá na frente, a gente pensa, minha criança não está falando. Mas lá atrás, tem um monte de coisa em atraso. Então, a primeira coisa é identificar, dentro do desenvolvimento infantil, esses marcos. O tempo de andar, o tempo de rolar, né? Enfim. A minha criança chora muito em transição aí eu estou falando de crianças bem pequenas, tá? 2, 3 meses. Na hora de transicionar para outra pessoa, na hora de transicionar para o berço. Tem uma irritabilidade muito grande? Tem uma irritabilidade muito grande com luz, com som, né? Então, os sistemas todos respondem através do nosso corpo, muitas das vezes. Sim, sim. Né? Então, a minha criança pisa na grama, ela toca texturas diferentes. Na hora do banho, ela se incomoda com algum objeto ali do banho, o sabão ou a esponja, enfim, né? Ela tem dificuldades alimentares? Ela tem texturas que incomodam demais? O barulho se modifica ou se faz um barulho ali de surpresa, mas não tão alto, né? Ela assusta muito, fora dos padrões? A resposta da minha criança aos estímulos do ambiente são adequadas ao tamanho do estímulo? Porque é diferente uma criança ter uma agoniazinha ali de colocar o pé na grama, né? Que vai acontecer, ou na areia. Vamos pensar na areia, né? Quando a criança vai na praia, tem aquele mundo de areia e a criança não está habituada a pisar na areia. Vai sentir um incômodo, mas vai habituar. Diferente de eu colocar o pezinho da minha criança e ela se irritar a um ponto de ficar ali horas chorando. Né? De gerar uma sobrecarga, dela ficar muito irritada, dela começar a se esquivar de alguns estímulos porque incomoda demais. Então, coisas que a gente consegue observar normalmente são comportamentos que aparecem, mas que não estão ali por uma questão comportamental em si. Tem um viés que é um incômodo que, muitas das vezes, a gente acha que é uma birra, por exempro, né? Minha criança está chorando né, sem motivo, não, né? Não, e não é assim, né? Então, a maioria das vezes a gente consegue observar por comportamentos no dia a dia dessa criança, né? A maioria das vezes comportamento de esquiva ou comportamento de irritabilidade, né? Etiqueta da roupa, vestir, não gosta de vestir determinada roupa, não gosta de vestir roupa de frio, o sapato tem que ser aquele sapato, porque o outro sapato não dá. A meia, muitas das crianças que têm ali alterações táteis têm dificuldade de calçar meia. Né? Então, tudo isso pode ser um sinal, né, em conjunto ali. Eu até me lembrei aqui, né, de uma coisa que eu faço com a questão na psicologia mesmo, quando alguém me pergunta, isso é normal, isso não é normal. Aí eu criei uma regrinha, Lígia, que chama FDIC. Aí é um acrônimo, né? Aí o FDIC, primeira coisa, tem que
perceber a frequência. Com que frequência isso acontece? Aham. Aconteceu uma única vez, né? No único dia. Não, isso acontece todas Todos os as dias. vezes, ou toda semana, né? Enfim. Então, frequência é uma coisa a se avaliar. Então, quanto mais frequente, mais tem que se ficar atento àquele sinal ali que a criança está dando ou que a pessoa está dando. Depois vem a intensidade. O quão intenso isso é, né? Quando acontece essa birra, essa irritabilidade ou essa esquiva, né? Isso é muito intenso ou não? É uma coisa, né, bem assim leve. Então, quanto mais intenso, mais atento. Também falo da duração, né? O D de duração. Desde quando isso está acontecendo? Aconteceu a primeira vez agora. Não, desde pequenininho que ele tem essas questões, ou desde bebê, igual você falou, até para passar de um colo para o outro. Então, já tem uma duração maior na vida da pessoa, né? O outro I, eu falo que é o impacto, né? Quais os impactos que isso causa, na vida do né? indivíduo. Na vida do indivíduo, que são os prejuízos, o que ele deixa de viver ou o que ele, né, não vive por causa disso. Exatamente. E o C de contexto. Em que contextos Isso isso acontece? Né? Excelente. Então, eu sempre lembro disso, porque em qualquer circunstância você pode aplicar esse FDIC para você ver. Isso está dentro da normalidade ou isso está fora? Exatamente. As crianças, elas apresentam, às vezes, hiporresposta, e aí eu vou pensar em outros contextos também, outras crianças, né? Outras Sim. dificuldades. A gente está falando de crianças que se irritam, que se esquivam, mas tem as crianças que buscam. Exato. Que estão ali, sempre estão em cima de alguma coisa, tá ali pulando o tempo todo, se esbarrando, esfregando na parede, esfregando em algum material, buscando sensação, né? Crianças que Sim. buscam mais aventura. Então, o que você falou é imprescindível a gente observar, né? Sim. O que faz sentido uma criança ali fazer e o que realmente não está dentro de um contexto legal. Então, as crianças podem ter hiperresposta ou hiporresposta. Exato. Né? Então, o estímulo ele pode ser demais e eu respondo, né, de forma... eu tento fugir daquilo de qualquer forma, né? Ou me desorganizar ao ponto de eu não conseguir me regular emocionalmente, né? E aí gera outros transtornos. E tem o contrário, né? As crianças também que vão em busca desses estímulos de forma exacerbada, porque a quantidade que está entrando não é suficiente para atingir o limiar que essa criança precisa nesse corpinho, né? Para ele poder responder ao mundo, né? Então, tem aí as duas vertentes. Muito bem lembrada essa outra vertente aí que a gente, às vezes, esquece, né? Que tanto a alta quanto, né, o excesso quanto a falta é importante. Tem que ter aí o equilíbrio, né? Dentro disso. Exatamente. Muito bom, Lígia. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também, manda a sua pergunta, que a gente vai fazer o possível para estar respondendo vocês, tá bom? A Lígia é uma pessoa super aberta, né? Eu estou percebendo aqui nesse bate-papo, então tenho certeza que tanto eu como ela vamos ter prazer em responder e retornar para você aí a sua pergunta. Ô, Lígia, eu queria também linkar esse nosso bate-papo com a questão emocional, né? Porque quando a gente fala do sensorial, esse sensorial, ele também tem esse link aí de afetar no emocional. Até acabou de falar sobre a questão, né, da falta de controle emocional, da birra que às vezes se tem por um descontrole que vem partindo de um sensorial que foi afetado, né? Sim. O que acontece é que, para que a gente consiga se regular emocionalmente, a gente também precisa estar organizado, né? A regulação emocional, ela é ampla, né? Sim. A gente precisa ali, até o fim da vida, trabalhar, né? Para que a gente consiga se regular perante algumas situações. Sim, né? claro. Então, quando a situação é desafiadora ou o ambiente é desafiador, isso pode gerar uma desregulação também emocional, né? Como eu falei, o que acontece é que a criança responde aos estímulos através de comportamentos. Sim. A gente vê muitas das vezes o comportamento da criança, né? Às vezes o comportamento é bater.
Verdade. Às vezes o comportamento é correr desesperadamente, não sabe para onde, Aham. né? Às vezes o comportamento é um choro incessante, é um choro muito longo, né? Muita irritabilidade. E aí, para você gerar essa regulação, para você trabalhar o processo de regulação dessa criança, precisa haver acomodação dos sistemas. A gente Sim. precisa dar para a criança a possibilidade de encontrar esse corpinho para que esse corpinho consiga responder ao ambiente. Verdade. Se eu não localizo o meu corpinho no espaço, como é que eu vou responder ao espaço? Exatamente. Né? Então, é uma coisa que eu falo muito nas formações, nas supervisões que eu dou, com os profissionais que eu atendo, é que se o corpinho não está acomodado e preparado, a aprendizagem não é plena. Não é plena. A criança não consegue aprender plenamente em desordem. É verdade. Né? Então, se, por exemplo, ele está lá concentrado para uma atividade de leitura e escrita e o barulho do ar-condicionado gera atenção primária neurologicamente e ele fica mais atento no ar-condicionado pelo sistema auditivo, ele não vai conseguir se concentrar na leitura e escrita. Claro. Alguém lê um livro num show de rock? Difícil, né? Por que não? Por que ninguém lê? Porque ali não é um ambiente propício para que eu consiga ordenar, né, e me concentrar para aquela determinada ação. Né? Aqui na nossa região faz muito calor. As pessoas costumam andar de casaco pesado na rua? Não. Né? Então, a gente está falando de regulação emocional, mas para todos os nossos comportamentos no dia a dia, a gente precisa dessa preparação, dessa organização perante ao estímulo que vem. Né? É interessante, você falou aí do calor, né? Quando a gente está sentindo muito calor, eu, pelo menos, né, observo isso em mim. Eu fico mais irritada. Né? Aí vem a irritabilidade, por quê? Porque eu estou sentindo calor, e o calor me causa isso. E é calor, fome, sono. Exato. Né? E aí, isso para a gente, nós, adultos funcionais. Imagina uma criança dentro do espectro que, às vezes, nem fala ainda. Nem tem uma comunicação ativa. Sim. Né? E não consegue falar que está com frio na sala de terapia. Exato. E aí ela começa a chorar. E aí, muitas das vezes, o profissional está fazendo gestão de comportamento e a criança está com frio. Entende? Então, a gente ter a sensibilidade de entender, né, quais são as dificuldades ali e entender um pouquinho desses sistemas facilita a maneira com que a gente vai acolher a criança e a maneira com que a gente vai ensinar a regulação emocional também. Com certeza. Né? É uma criança que precisa de um almofadado para acomodação? Precisa de um balanço para acomodação? Que a gente precisa preparar o corpinho antes de ensinar tarefas? Sim, né? Sim. Pensando dentro do espectro também, as crianças, muitas das vezes, têm estereotipias. É comum a gente ver crianças com estereotipias, que muitas das vezes é a busca por uma sensação. Se a gente balançar as mãos... Né? Se você balançar a mão aqui, 2 segundos, 5 segundos, de maneira, né, forte, você fica com um tempo de latência sentindo a sua mão. Então, tem muitas crianças que utilizam estratégias para organizar esse corpo para a resposta para o mundo. E aí a gente está falando em todos os aspectos. Né? Na hora que ele está na terapia, na hora que ele está no banho, na hora que ele está andando na rua, né? Porque a gente está sendo estimulado em todos os contextos, né? Para que eu consiga ficar aqui na mesa atenta, eu tenho que inibir diversos estímulos que estão ao meu redor para conseguir direcionar a minha atenção para o que eu estou fazendo. Uma criança dentro do espectro que já tem outras dificuldades, com esses sistemas desorganizados, fica muito difícil aprender. Muito né? difícil. Muito difícil. Então, eles precisam de uma mediação. Eu hoje não atendo criança mais, mas já atendi. E teve uma época que eu atendi uma criança que ela chegava, vinha direto da escola. E aí,
percebia que ele ficava muito desinquieto e tudo. E um dia eu perguntei, né? Eu falei assim, o que que foi? O que que, né, que está acontecendo? Que você não está conseguindo, né, fazer, brincar aqui, fazer as atividades e tudo mais. Ele falou, sabe o que que é? É porque eu estou com muita fome. E ele era uma criança típica. Aham. É porque a minha mãe trabalha e às vezes ela esquece de mandar o lanche para mim e eu chego aqui com muita fome. Aí o que que eu passei a fazer? Deixar um lanchinho toda vez no consultório. Ele chegava, lanchava e a gente fazia as atividades e era muito mais produtivo. E é exatamente isso. Às vezes, dentro da terapia, ou mesmo em casa, se a gente cria uma estratégia que auxilia, né, na organização ali dessa criança, ela está apta para aprender. Sim. Ela está apta para estar no ambiente. Ela está apta Exato. para se concentrar na tarefa que ela tem que fazer na mesa. Aham. Né? E aí a gente vai, a maioria das vezes, evitar comportamentos que apareceriam, né? Aham. Se a gente não fizer nada disso, se a gente não fizer essa observação e identificar essas dificuldades. E aí, o que acontece? A gente precisa trabalhar comportamentos que não seria necessário da gente trabalhar se a gente tivesse organizado essa criança antes, né? Exato. É. Para as famílias, a mesma coisa, né? Sim. Se eu vou mudar ali a rotina, se eu vou para um ambiente diferente, Sim. se alguma coisa incomoda até no contexto de casa e eu entendo isso, eu tenho a possibilidade de auxiliar essa criança a desenvolver as próprias estratégias. Porque nós fazemos isso o tempo todo. Né? Sim, Tem sim. gente que balança a perna, tem gente que se balança na cadeira, Aham. tem gente que mexe no cabelo. Exato. São estratégias também regulatórias. Regulatórias, Né? Quando é. a gente está mais ansioso, quando a gente Sim. está mais, né, nervoso, a gente cria as nossas estratégias. E aí vão ter estratégias, né, que são, como se diz, neutras, que não vão trazer nenhum, né, prejuízo. Tem aquelas que vão trazer prejuízo e tem aquelas que até vão trazer benefícios também. Aham, exatamente isso. Estratégias todos nós criamos. Sim. Né? Aí a gente precisa pensar se a minha criança hoje tem condição de criar as próprias estratégias Ou se ela tem que ser ou estimulada. se ela precisa ser estimulada e precisa de uma mediação para criar estratégias, né? Verdade. Se ela consegue aprender a criar estratégias ou se é a gente que vai ter que modificar o ambiente para que ela consiga se regular tanto sensorialmente quanto emocionalmente para poder executar tarefas. Não, Né? fantástico. Então, isso é bem importante. É bem importante estar atento a isso. Fala um pouquinho da questão da intervenção precoce, né? E do método naturalista, desse ambiente naturalista. Como que é essa intervenção? Eu amo a terapia ocupacional, eu amo ser terapeuta ocupacional, mas a intervenção precoce é minha menina dos olhos. Vi, seu olho até brilhou aqui na hora que eu falei. Nossa, e eu amo falar disso, né? Por quê? Porque a intervenção precoce ela é a possibilidade do desenvolvimento, né? Sim. Quando a gente intervém precocemente, a gente muda prognósticos. A gente muda a vida da criança e a gente muda a vida da família. Né? Então, a gente tem muitas possibilidades na intervenção precoce. Né? As maiores janelas do desenvolvimento e a maior capacidade de desenvolvimento acontece até os 6, 7 anos. Verdade. É nessa janela que a gente tem a possibilidade, a gente fala, é uma massinha de modelar esse cérebro. Então, a gente consegue oportunizar e garantir a aprendizagem de uma maneira muito mais eficiente. Né? Eu falei esses dias, numa conversa que eu tive, e eu postei esses dias no Instagram sobre intervenção antes do diagnóstico. Porque se existem sinais de atraso, não precisa esperar um diagnóstico, precisa tratar os sinais. Exato. Porque, e aí a gente entra numa outra questão. Se a gente pensar no autismo, o atraso do desenvolvimento, ele não é uma característica do TEA, ele é uma cascata de prejuízo por uma série de prejuízos que não foram observados.
Nossa. Já parou para pensar? Que isso? Porque se a gente... Anota isso aí, gente. Porque se a gente parar para pensar, os prejuízos eles acontecem por uma série de coisas que, né, não foram observadas, e aí chega lá no primeiro, segundo ano de vida e a criança não fala, ou a criança fica mais isolada, e aí vem os primeiros sinais de alerta, muitas das vezes, para a família. Porém, a cascata foi formada lá do início. A criança nasceu, não tem tanta interação social, não tem tanto interesse no outro, e aí vai diminuindo as possibilidades de observação e de imitação e de aprendizagem, e aí chegou lá na frente e não falou. Se os sinais são observados precocemente, e aí eu estou falando de antes de 1 ano, né? A gente consegue intervir e, muitas das vezes, evitar uma cascata de prejuízo maior. Claro. Né? Então, eu avaliei recentemente uma criança de 9 meses. Com sinais de risco e que entrou para intervenção. Olha só. Né? Se essa criança chegar lá com 1 ano e meio, 2 anos, bem, sem sinais, mas ótimo. Se foi pela intervenção ou se foi pelo desenvolvimento, não me importa. Me importa ela seguir a vida melhor, com qualidade de vida, aprendendo, tendo capacidade ali dentro do contexto social dela e por aí vai. Né? Então, eu acho que isso é imprescindível a gente pensar na intervenção precoce como uma possibilidade de mudança de uma vida como um todo. Né? Exato, que não vai só da infância, né, a pessoa para o resto da vida. Pro resto da vida. E no modelo, né, de intervenção naturalista, a gente utiliza o contexto domiciliar, o contexto de vida dessa criança. É uma intervenção intensiva. Então, são crianças que eu falo que têm agenda executiva, né? Eles ficam ali entre 10, 15, 20 horas de intervenção semanal. Nossa. Né? Então, essa é uma quantidade de horas alta e muitas das vezes ainda faz físio, TO, fono, né? Se precisa. E essa intervenção intensiva dá muitas possibilidades de aprendizado, porque a gente utiliza, dentro desse contexto naturalista, a avaliação, né, dos domínios de desenvolvimento e intervenção voltada para o repertório dessa criança e também considerando a motivação dessa criança. Então, é uma intervenção onde a criança, através da motivação do que ela gosta, do que ela se motiva, a gente ensina novas habilidades. Né? Começa ali, assim que os primeiros sinais aparecem, a família identifica, né? A gente sempre tende a orientar para que comece quanto antes melhor. Né? E depois a gente preocupa em identificar o que é aquilo, né? Vamos tratar. Se observou, e eu falo muito isso também, que a mãe tem uma sensibilidade a mais ali. Se a mãe está falando que tem alguma coisa diferente, gente, verdade. Olha aquela criança. Olha, se ela está falando, tem ali um pouco mais de paciência, um pouco mais de sensibilidade e observa. E aí entrou ali, tem algum critério, entra para a intervenção, vai buscar ali o que está acontecendo, mas não deixe de estimular. Né? Porque realmente vai mudar a vida dessa criança. Não, isso é importantíssimo, né? Muitas pessoas adiam isso, né? Percebem, mas vão adiando porque não quero, né? Isso é muito comum. Muito comum. A evitação, o medo do diagnóstico, e aí eu não levo, né? Eu estou vendo que tem alguma coisa, mas eu não procuro. E aí perde essa oportunidade. Exatamente. Né? E aí, muitas das vezes, perde oportunidades ali únicas, né? Para que você não precise depois, né? Trabalhar outros aspectos que a gente poderia ter evitado. Quanto mais tempo demorar para a gente identificar e iniciar a intervenção, maior a cascata de prejuízo vai ficando. Né? Porque se a base ainda não aconteceu, as habilidades que vêm depois provavelmente não vão acontecer ou vão acontecer de forma inadequada, né? Então, essa identificação cedo, ela faz muita diferença. E essa aceitação, e mesmo que não seja uma aceitação, mas o senso de responsabilidade, vamos ajudar essa criança, porque essa criança está precisando.
isso vai fazer a diferença na vida dessa criança e na vida do próprio pai e da mãe, que depois vão ter que colher, né, o que está sendo plantado ali. Exato. Né? Então, é mais ou menos isso. Todo mundo ganha, né? Todo com mundo isso. ganha, todo mundo. Me fala um pouquinho sobre essa questão dos próprios pais serem como que fala o termo? Assistentes terapêuticos. Assistentes terapêuticos. Porque, às vezes, eu me deparo com algumas mães queixando que é muito difícil, que tiveram, né, não conseguiram fazer. Como que é feito isso? Tá. Se a gente for pensar, a gente precisa de uma pessoa que vai ser treinada, né? E tem que ter fidelidade de implementação da metodologia, né? Podem ser os pais? Podem ser os pais. A gente aconselha todas as vezes que seja o pai? Não, né? Por quê? Porque a carga dos pais é muito grande. Ele não vai ficar com a criança só no ambiente terapêutico. Tem o banho, tem a alimentação, tem o remédio, tem as coisas do dia a dia, tem o sono, tem uma série de coisas a serem organizadas, né? Então, é difícil? É difícil. É uma carga pesada? É uma carga pesada, porque é um trabalho. Você vai ficar ali 3 horas por dia tratando a sua criança, né? Sim, estimulando, intervindo com a sua criança, além do seu contexto de dia a dia. E, além disso, você tem que ter ali a responsabilidade de aplicar um plano terapêutico, de ter a fidelidade de metodologia e por aí vai, né? Porém, não é impossível de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário. Eu tenho alguns pais assistentes terapêuticos. Olha, e que legal. deu muito certo, né? Eu sempre falo no início do treinamento, eu vou treiná-lo, a gente vai ver, né, o quanto isso vai ser custoso e o quanto vai funcionar no contexto de vocês, mas em algum momento, né, se for daqui a 1 mês, ou se for daqui a 3 anos, ou se for daqui a 1 ano, eu falar, está na hora de modificar, a gente vai ver outras possibilidades. Porque aconteceu recentemente, uma mãe que era assistente terapêutica de uma criança, né, do próprio filho, foi assistente dele 2 anos. Quando deu 2 anos, ela estava exausta, esgotada por outras questões, porque ela ainda trabalhava fora, né? Então, eu falei, tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente colocar alguém de fora, generalizar as habilidades, né? Pensar em outros aspectos. Sim, claro. Então, é muito importante que a pessoa que vai estar lá seja uma pessoa qualificada, que tenha um treinamento, seja supervisionada. Não existe assistente terapêutica sem supervisão. Isso é outro ponto importante. É um ponto importante. Né? Porque, às vezes, a pessoa faz o treinamento, mas depois ela não quer supervisão. Não existe isso. Né? É um treinamento que é continuado. O plano terapêutico ele é aplicado. A cada 3 meses, a criança é reavaliada. Então, a cada 3 meses. Deu 3 meses, reavalia, olha o que foi adquirido no plano, o que não foi adquirido, né? A gente precisa entrar numa árvore de decisões, o porquê que aquilo não foi adquirido, né? E aí, dentro desses aspectos, a gente vai definir o próximo plano terapêutico, né? Então, a gente precisa da supervisão para dar continuidade. E essa sensibilidade, tanto do supervisor quanto da família, para que a gente possa entender se vai ser funcional para essa família ou não. Né? Então, isso é bem importante. É claro que uma mãe treinada, a gente ganha em dobro. Claro. Porque ela consegue mediar em qualquer lugar. Verdade. Né? Então, uma coisa que eu não abro mão muitas das vezes é que a mãe e a família participe da supervisão, mesmo não sendo assistente terapêutica. Sim. Né? Ótimo. Então, as supervisões participa assistente terapêutico obrigatoriamente, e a família, muitas das vezes, obrigatoriamente também. Porque eu preciso, em algum momento, mesmo que eu não treine essa família de forma prática para ela colocar ali a prática no chão, que a gente fala, né? Na intervenção, mas que ela pratique no dia a dia. Então, ela vai precisar entender a cadeia de suporte, ela vai precisar entender o que ela precisa dar de previsibilidade, a montar uma história social, vai precisar entender todo o contexto para dar possibilidade de generalização de habilidades para essa criança. É verdade, porque se a mãe não tem, né, a família não tem isso, acaba que só a assistente terapêutica não vai conseguir. Exatamente. Também. E aí, pensando na estimulação sensorial, é a mesma coisa. Sim. A terapeuta ocupacional vai atuar lá dentro do consultório, mas a família precisa entender o que deve ser feito, quais os contextos
contextos que a minha criança dá conta, quais os contextos a minha criança não dá conta, o que ela precisa de adaptação, o que ela não precisa, né? Então, uma família integrada, a gente tem desenvolvimento muito amplo, né? Claro, a gente consegue muito mais do que só dentro de um contexto de terapia. Eu acredito que para tudo, né, nós temos que ter essa integração, essa parceria com a família. A escola precisa dessa parceria com a família. Exatamente. Né, o psicólogo precisa. E, enfim, né, em todas as esferas. Porque se a família não estiver integrada, né, nada que você fizer lá fora vai... Exatamente. Né? Pode ajudar, mas não funciona 100%. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, nosso tempo aqui passa rapidinho mesmo. Voando, né? Pois é. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, né, para finalizar, qual o recadinho, qual a mensagem que você quer deixar aqui, né, sobre essa questão para os pais, para os profissionais, também os seus contatos, né, para as pessoas que queiram te seguir, acompanhar lá as suas postagens. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite, e falar com as pessoas, tanto pais, profissionais, que o primeiro ponto, né, que a gente precisa ter é sensibilidade. A gente precisa ser sensível ao outro, né? E a gente tendo sensibilidade e tendo a consciência de que a gente está se propondo a ensinar, é nós que temos que modificar a forma para que o outro aprenda. Se o outro não está aprendendo da forma que eu estou ensinando, eu preciso olhar como eu estou ensinando. Fantástico. Né? Então, eu preciso observar o que eu estou entregando para aquela criança e o que ela está conseguindo aprender com aquilo. E uma outra coisa importante é que a gente ensina ensinando. A gente não deve ensinar corrigindo. Então, dar oportunidades de ensino, deixar com que essas crianças explorem o mundo de maneira ativa, organizada e com apoio, é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer criança, né? Então, eu acho que esse é o recado assim, que eu tenho para dar aqui para o pessoal que está com a gente. Verdade. Eu até falei recente também, lá do Congresso, que uma das frases que mexeu muito comigo lá foi quando falou assim, não existe paciente desmotivado. Exatamente. Existe psicólogo que não motivou o paciente. Não existe paciente difícil ou criança difícil. Existe um adulto que não está ali preparado para poder entender com sensibilidade a forma que essa criança vai aprender. E modificar, como você falou, a forma, né? Não adianta a gente falar que a criança a gente falando que a criança é difícil, vai modificar o desenvolvimento dela? Claro que não. Não né? vai. Quem tem a capacidade de modificar o que ensina? Nós. Sim. Né? Sim, nós, claro. Adultos, que estamos ali nos propondo a fazer algo por aquela criança. Exatamente, né? Ter toda essa sensibilidade, né? Que é importantíssimo, né? E que muita gente hoje tem perdido, né? Muita gente hoje está atendendo, né? Se propõe a atender, mas não se propõe verdadeiramente a ensinar. Exato. Né? Muita escola também, a gente tem, dentro do mundo aí do espectro do autismo, a gente tem muita essa dificuldade ainda. Tem. Né? Das pessoas entenderem que o método de ensino, tanto ali no nosso cotidiano quanto no meio pedagógico, ele não é único. Ele não deve ser único, porque nós somos indivíduos únicos. Então, os métodos, eles precisam se adequar à aprendizagem de cada um. Claro. Cada um aprende de uma forma diferente. Inclusive, ontem, na live que a gente fez, o psiquiatra Tiago, ele entrou na live e ele trouxe essa questão da adequação. Ela precisa acontecer não só no contexto que ele falou escolar, acadêmico, ela precisa até no contexto laboral mesmo. Quantas pessoas autistas hoje, adultos, que vão trabalhar e não têm um ambiente adequado, né? Então, ele trouxe isso. Inclusive, ele vai fazer até uma live com outro psiquiatra, dia 30, falando sobre isso. A adequação laboral para pessoas com TEA, né? Porque pessoas com TEA estão ali em todas as idades e em todos os contextos. A desordem sensorial, ela também pode estar em todos os lugares e em todos os contextos. Se os contextos não estão preparados para receber essas pessoas, a gente não dá oportunidade, né? A gente acaba privando elas de
fazer parte do Isso. contexto, né? Exatamente. Então, quero te agradecer imensamente. Muito bom ter você aqui, bate-papo ótimo. E a gente pode repetir, né? Tanto aqui quanto lá no Instagram. Qual que é seu Claro. Instagram mesmo? Meu Instagram é Lígia Arrolim. Confere aí meu Instagram, gente. É Lígia Rolim TO, mentira. Não, mas Lígia se Rolim digitar TO. Lígia Vai Rolim aparecer lá. TO, vai aparecer. Tem um underline. Isso aí, Lígia Underline Rolim TO. Eu vou colocar na descrição, que aí o Isso aí. pessoal te acha facinho. Muito obrigada, então. Obrigado você também que agradeço. acompanhou com a gente esse podcast. Não esqueça de encaminhar para mais pessoas, para que essa informação seja divulgada, tá? E até o nosso próximo podcast.